Boa tarde. O nosso tema de estudo hoje será cura e autocura. Apenas o doente convertido em médico de si mesmo atinge a cura. Apenas o doente convertido em médico de si mesmo atinge a cura. Essas palavras são do Espírito André Luiz, no livro Missionários da Luz, que foi psicografado por Chico Xavier. Justamente por saber disso, que toda verdadeira cura há que ser sempre, incondicionalmente, uma autocura, confesso que ao ler o título deste livro, escrito por Andrei Moreira, Cura e Autocura, achei inicialmente tratar-se de uma redundância. Como cura e autocura? Se toda cura é uma autocura, então o título do livro, pensei eu, deveria ser só cura ou somente autocura. Mas eu precisei de algum tempo para pensar, para refletir e principalmente para estudar e perceber que, se tratando de espíritos do nosso nível, em se tratando dos espíritos que atualmente habitam o nosso planetinha Terra, este livro, este título, não se trata de forma alguma de uma redundância. E por que não? Porque espíritos como nós ainda têm grande dificuldade, para não dizer uma quase que impossibilidade, uma impossibilidade de se manterem equilibrados, saudáveis, harmonizados, o tempo todo, constantemente. Nós ainda não aprendemos a dominar esse processo que é a saúde. Estamos sendo constantemente bombardeados por energias que vêm do ambiente, energias que vêm do mundo no qual estamos inseridos, energias que vêm dos seres que estão nos acompanhando o tempo todo, onde quer que estejamos. Criaturas, espíritos que nos acompanham em todos os nossos ambientes, dentro dos nossos lares, andando na rua, no ambiente social, profissional, aqui e agora, onde quer que estejamos, estamos sendo acompanhados por pessoas, por espíritos, por pessoas desencarnadas que nos influenciam, que nos bombardeiam com as suas energias, com as energias que lhes são próprias. E nós, no nosso atual estágio evolutivo, temos ainda uma imensa dificuldade de nos mantermos equilibrados e saudáveis frente a esse bombardeio energético que sofremos constantemente. Nos assemelhamos ainda à criança que precisa da ajuda de um adulto. Se por um lado é triste nós termos consciência desse fato, de que ainda não temos condições de manter sozinhos, por conta própria, um estado constante de equilíbrio, de saúde, se nós estamos mergulhados no lodo energético e nos deixamos sujar por este lodo, bem diferente do que acontece com espíritos mais evoluídos que mergulham no lodo, trabalham, auxiliam, orientam, fazem o que devem fazer, cumprem sua missão e saem de lá completamente limpos, equilibrados, não se deixam afetar por aquela sujeira toda, já são donos de si mesmos. Bem diferentes deles, nós ainda nos deixamos sujar por este lodo energético no qual estamos inseridos. E se por um lado é triste nós nos apercebermos disso, nós tomarmos consciência deste fato, por outro lado, este fato nos atenta, ou pelo menos deveria nos atentar, para algo muito importante e muito bonito, que é o fato de que cada um de nós pode e deve ser um agente de cura para o outro.
Se as pessoas com as quais eu convivo ainda não têm condições de manterem-se saudáveis por conta própria, se elas ainda precisam de ajuda, precisam de um auxílio, então eu posso e devo ser esse agente de cura para o outro. Mas como? Nós não acabamos de ver que a verdadeira cura é sempre uma autocura? Nós não acabamos de ler as palavras de André Luiz no livro Missionários da Luz? Sim. Mas é sabido, sim, que a verdadeira cura é o espírito, é o ser trabalhando consigo mesmo, se esforçando para mudar a sua postura, tanto interna como externa. Sim, é sabido que a verdadeira cura é a criatura lutando bravamente contra condicionamentos que o escravizam há séculos e séculos. Há séculos e séculos nós somos escravizados pelos nossos condicionamentos que nos trazem desajustes, desequilíbrios, doenças. É sabido, sim, que a verdadeira cura é o Filho de Deus aprendendo a olhar para além do seu próprio umbigo, aprendendo a enxergar o outro, enxergar as necessidades e os direitos do outro. Sim, tudo isso é a autocura. Mas, assim como a criança que precisa do amparo do adulto para começar a andar, nós ainda precisamos, na maioria dos casos, de um auxílio inicial, de um empurrãozinho inicial, de uma alavanca que nos impulsione nesse processo de cura. Quando a criança começa a andar, quando ela ainda não sabe andar, ela se agarra com força nas mãos do adulto. Ela desconhece aquela situação, ela não sabe como agir, ela não domina a técnica do andar. Então ela se agarra com toda a força aquelas mãos. Aos pouquinhos ela vai aprendendo a dominar a técnica do caminhar. E aí aquela mão que ela segurava com tanta força, com tanto medo, com tanta insegurança, ela já segura só pelo dedo, já está segurando com menos força. E aí o tempo passa e ela acaba dominando a técnica do andar e solta a mão do adulto completamente. E aprende a caminhar para o resto da sua vida. É mais ou menos isso que acontece com espíritos do nosso nível. No início de um processo de cura, nós precisamos dessa mão forte, dessa mão segura, que nos ampare e diga, vá que eu estou, olha aqui, vá que você consegue, e eu estou ao seu lado para te ajudar. Então, nós somos essa criança, mas também podemos ser aquela mão que é ofertada para aqueles que necessitam. Quando Jesus esteve aqui há mais de 2000 anos, né, há quase 2000 anos, ele veio nos mostrar exatamente isso. Que nós temos também a missão de ser um agente de cura para o outro. Porque ele veio ser esse agente de cura para nós. E tudo que ele fez, tudo que ele disse, foi com sentido, foi com a intenção de que prestássemos atenção para fazermos igual, para fazermos a mesma coisa. Em João capítulo 10, versículo 10, ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida aqui é sinônimo de equilíbrio, de saúde, de felicidade, de harmonia, de paz. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E ele completa em João capítulo 14, versículo 12. E tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Então, em outras palavras, prestem atenção para o que eu estou fazendo, porque esse agente de cura que eu sou para vocês, vocês também devem ser para as outras pessoas. Bom, então já sabemos que faz parte da nossa missãozinha aqui, sermos agentes de cura na vida das pessoas que nos cercam. Mas como fazer isso? Como eu que sou aí uma pessoa tão pequena, tão desequilibrada,
tão necessitada, como eu posso ser um agente de cura para o outro? Bem, se Jesus achasse que nós não tínhamos condições de fazer isso, ele não teria nos deixado esse ensinamento e essa missão. Então, como podemos agir no nosso dia a dia para nos tornarmos um agente de cura para o outro? Bem, primeiro nós temos que dar exemplos. E há basicamente 3 exemplos muito importantes que nós devemos ofertar para começar a promover a cura no outro. Primeiro, o exemplo da retidão de conduta, da retidão de caráter. Porque toda doença, toda, sem exceção, é consequência do desrespeito. Toda doença teve como origem, como causa, seja na vida atual ou em existências passadas, o desrespeito. Desrespeito à vida como um todo, desrespeito a mim mesmo, desrespeito às criaturas que me cercam, desrespeito aos filhos de Deus, meus irmãos. O desrespeito dá origem à doença. Então, se aquela pessoa que está precisando de ajuda, se ela está doente, é porque em algum momento da sua vida, em algum momento da sua existência como espírito, ela cometeu um ou mais atos de desrespeito. Então, ao exemplificarmos uma retidão de conduta, uma retidão de caráter, esta pessoa nos observa. E ao nos observar, ela vai, quase que certamente, se inspirar para agir da mesma forma, corrigindo erros de conduta que tenha cometido e que são a origem do seu mal. Então não existe cura sem que se aprenda a respeitar a vida como um todo. E o nosso exemplo de retidão de conduta, retidão de caráter, o nosso esforço em fazermos aos outros o que gostamos que façam para nós, o nosso esforço em amar ao próximo como a nós mesmos, esse exemplo é essencial para que esta criatura mude a sua conduta e possa conquistar a cura. Sem mudança de conduta não existe cura. O segundo exemplo que nós devemos lhe ofertar é o esforço no autoaprimoramento. Esforço, porque nós somos ainda grandemente imperfeitos, né? E há que se ter humildade para se admitir isso, né? Porque o nosso orgulho tende a nos dizer que nós somos o máximo, né? Nós somos a cereja do bolo, somos a primeira bolacha do pacote, que é sempre a melhor. Nós não somos nada disso. Que tenhamos então a humildade necessária para reconhecer nossas mazelas morais e nos esforçarmos para minimizá-las. Nos esforçarmos para lentamente, sem nos auto-agredirmos, né? Dentro do nosso ritmo, dentro da nossa possibilidade, transformar, permutar essas mazelas, esses defeitos em qualidades. Esse esforço no autoaprimoramento também é observado por essas pessoas que nos cercam, pelos doentes que nos cercam. E também vai inspirá-los a fazer o mesmo esforço. Puxa vida, né? A minha mãe era tão explosiva, era um pavio curto, qualquer coisa ela já estava estourando. O que está acontecendo com ela? Que ultimamente ela tem estado tão mais calma, mais ponderada. Que estranho, o que será que está acontecendo com ela? O meu filho, ao observar o meu esforço em me melhorar, certamente, até sem que ele perceba, porque esse processo muitas vezes é inconsciente, ele passa a se esforçar também no sentido de minimizar as suas próprias mazelas. E o terceiro exemplo que nós devemos ofertar para as pessoas que precisam, que estão procurando a cura, para as pessoas doentes, desequilibradas que nos cercam, é o exemplo da aceitação, do acolhimento, do abraço e do amor. Olha, tu estás desequilibrado, tu não és desequilibrado, porque todo desequilíbrio é um estado passageiro, transitório. Nós somos essencialmente equilibrados, harmoniosos e saudáveis.
E por conta das nossas escolhas, por conta dos nossos equívocos, estamos temporariamente desequilibrados. Então, tu estás doente, tu estás desequilibrado, destrambelhado, parece um Lázaro todo machucado, todo estrupiado. Mas eu te aceito da forma como tu estás. Eu te gosto, eu te acolho e te amo, mesmo todo desmazilado. E vou fazer por ti o que estiver ao meu alcance. Essa é uma chance preciosa que Deus nos oferta de acolher essas pessoas, de abraçá-las e auxiliá-las. E muitas vezes nós fazemos o inverso. Quando nos deparamos com familiares, com amigos, com colegas que estão doentes, estão desequilibrados, nós fazemos o oposto. Sai de perto de mim. Eu não tenho condições psicológicas de lidar com isso. Não sei como lidar com a tua doença. Não me incomode. Não quero ser incomodado. E fazemos justamente o oposto. Então, por que é tão importante este acolhimento, essa demonstração de amor, de aceitação? Porque torna-se forte, muito forte, a pessoa que tem a certeza de ser amada. Quando a pessoa tem a certeza de ser amada, mesmo estando naquele estado deplorável no qual ela está, ela se torna muito forte. E essa força é meio caminho andado para a cura. Essa força, a força do amor, a sustenta para que ela consiga dar o passo seguinte para a sua cura. Essa base que é dada pelo amor é essencial para o processo de cura. Quem pensa, quem sente que não é amado, que não é aceito, está num lodaçal, está num redemoinho e dificilmente vai conseguir se curar, porque esta base que é dada pelo amor é essencial para a cura. Mas além desses 3 exemplos que nós devemos dar para auxiliar no processo de cura do outro, que é o exemplo da retidão de caráter, o esforço no autoaprimoramento e o exemplo do acolhimento, do amor, devemos ainda ajudar na educação desse indivíduo. Precisamos levar a ele informação. Informação necessária para que ele abra os olhos e aprenda a enxergar a vida para além dos seus horizontes, para além dos horizontes atuais, para que ele aprenda a encarar a vida para além da vida material, para além da vida terrena. Em 1828, um pedagogo, pesquisador, professor genial, chamado Hippolyte Léon Denis Rivel, que alguns anos depois tornou-se o codificador do Espiritismo, adotando o pseudônimo de Allan Kardec, mas em 1828 ele não tinha ainda nenhuma ligação com o Espiritismo. Este professor, pedagogo, nos ensina, lá em 1828, o que é educar, o que é educação. E ele diz: a educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar os do vício. Viram isso? Esse homem era realmente um gênio, né? Vou até repetir. A educação é a arte de formar os homens, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar-os do vício, de desenvolver sua inteligência e lhes dar instrução própria às suas necessidades, enfim, de formar o corpo e de lhe dar força e saúde. Numa palavra, a meta da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. Eis o que todos repetem, mas o que não se pratica. Educar é muito mais
do que mandar o filho para a escola para que aprenda matemática, português, geografia e ciências. Educar é investir na construção do ser humano e na ampliação das suas faculdades positivas, das suas virtudes, dos seus potenciais. Então, é isso que devemos fazer para ajudar as pessoas a iniciar o seu processo de autocura. Dar aqueles 3 exemplos que já foram mencionados e investir na sua educação, levando-lhes a informação necessária. Bem, agindo dessa forma, nós vamos inundar aquela pessoa com energia altamente positiva, com energia benéfica, com energia curadora. Estaremos fazendo a nossa parte. O que vai acontecer dali em diante é de responsabilidade única e exclusiva dela. Porque sempre chega o ponto em que o agente de cura, o terapeuta, não pode fazer mais nada pelo seu paciente. Sempre chega o momento em que a criatura, em que a pessoa tem que assumir as rédeas sobre a sua vida, sobre o seu bem-estar, sobre a sua saúde, sobre a sua felicidade. E ninguém, absolutamente ninguém, pode fazer isso por nós. Encarnado ou desencarnado. Terapeutas da Terra e terapeutas do mundo espiritual não podem fazer a nossa parte. E também aqui no livro, Andrei Moreira deixa isso bem claro, quando diz: o papel do agente de cura não é curar. Em lugar disso, ele fortalece a pessoa, permitindo que ela conquiste a cura. Os agentes de cura são guias poderosos, mas passivos. Nem Jesus fez isso por nós. Nem Jesus fez a nossa parte. E a prova disso é que passados quase 2000 anos, desde o seu messianato, nós ainda estamos aqui, sofrendo, doentes, desequilibrados. Se ele tivesse feito a nossa parte, se ele tivesse assumido as rédeas sobre a nossa vida, nós estaríamos todos ótimos. Ele cumpriu com louvor a parte dele, fez o que lhe cabia. Mas nós temos estado há tantos séculos omissos, preguiçosos e não estamos fazendo a nossa parte. Então, há sempre um momento em que nós temos que assumir as rédeas sobre a nossa vida. E por mais que os agentes de cura nos amem, por mais que as outras pessoas queiram nos ajudar, elas dali em diante não poderão fazer mais nada. Elas fizeram a sua parte, nos dando esse incentivo, nos alavancando, nos dando as condições iniciais que eram necessárias. Mas há sempre um momento a partir do qual nada mais eles podem fazer por nós. Somente uma mudança de conduta, somente uma mudança de postura, uma forma diferente de encarar a vida, de lidar consigo mesmo e com todos os seres que o cercam, de lidar de uma forma diferente com o mundo no qual está inserido. Só isso pode fazer com que nos tornemos pessoas saudáveis. E isso ninguém pode fazer por nós. De forma sucinta, aprendendo a amar. Bem, mas além de devermos ser, agentes de cura para o outro, dando-lhes esse empurrãozinho inicial que é tão necessário, além disso, temos que ser médicos de nós mesmos, certo? Como André Luiz deixou bastante claro. E para isso, como médicos de nós mesmos, nós devemos nos prescrever medicamentos. E existem 2 medicamentos poderosos que nós devemos nos prescrever constantemente, que se chamam pensamento e sentimento. Só que, assim como os medicamentos em geral precisam passar por um constante processo de controle de qualidade, para que não venham até a tornar-se tóxicos, da mesma forma, esses dois medicamentos que nós temos que nos prescrever
precisam também passar por um constante processo de controle de qualidade interno. Se não fizermos isso, o que pode ser medicamento, o que pode nos levar à cura, pode tomar o caminho inverso e tornar-se tóxico, tornar-se veneno. E com grande frequência, infelizmente, é isso que nós fazemos. Ainda deixamos à deriva nossos pensamentos, nossos sentimentos, somos invigilantes, não prestamos atenção no que estamos pensando, no que estamos sentindo, e com grande frequência, no decorrer dos nossos dias, nos prescrevemos toxinas, nos prescrevemos venenos, porque todo pensamento, todo sentimento é energia, e essa energia está nos afetando de forma positiva ou negativa. Mas como acontece isso? Como é possível que o ato de pensar e o ato de sentir possa afetar a saúde, a minha saúde física? Como esse processo ocorre? Bem, vamos ver então algumas das formas através das quais a nossa saúde é afetada pelo ato de pensar e pelo ato de sentir. O pensamento não é essa coisa abstrata, esse nada que a gente pensa que é. Nós tendemos a achar que o pensamento é nada, é como se ele não existisse. O pensamento é energia, uma energia muito sutil, mas é energia. E o corpo físico é formado de células que formam tecidos, que formam órgãos, que formam sistemas, que formam o organismo. E essa energia, que é o pensamento e o sentimento também, está atuando constantemente sobre este aparato todo. Dentro das células existe o núcleo e o citoplasma. E dentro do núcleo existe o DNA, os nossos genes, o nosso genótipo, o nosso mapa genético está dentro do núcleo da célula, no DNA. Até pouco tempo pensava-se que nós éramos agentes passivos, éramos vítimas. Nós gostamos desse termo vítima. Nós achávamos, né, até a nossa ciência achava, que nós éramos vítimas dos nossos genes. Que, tendo herdado os nossos genes dos nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, não havia nada, absolutamente nada que pudéssemos fazer em relação ao que aqueles genes determinavam. Éramos agentes meramente passivos. Bem, primeiro há que se entender, e isso a medicina terrena não entendeu ainda, mas dia virá, e esse dia está se aproximando, em que eles vão descobrir isso, que o nosso genótipo, que os genes que cada um de nós herdou dos seus avós, dos seus pais, etc., antes de herdar deles, herdou de si mesmo. Antes de herdarmos esses genes dos nossos pais, nós herdamos de nós mesmos. Como é isso? Como funciona isso? Antes de reencarnarmos, o nosso genótipo, o nosso mapa genético, foi minuciosamente programado, minuciosamente montado, gene por gene, atendendo às características e necessidades de cada um, atendendo aos desequilíbrios que foram provocados por cada um de nós em nossas existências passadas, atendendo às doenças, às patologias que nós construímos no nosso perispírito em existências passadas. Daí, antes de reencarnarmos, antes de ser escolhido o óvulo mais apropriado e o espermatozoide que traz a carga genética necessária, antes disso, o nosso mapa genético espiritual já está delimitado, atendendo ao que nós fizemos para nós mesmos. Então, nós somos inicialmente, primeiramente, herdeiros, geneticamente, de nós mesmos. Não existe erro na genética espiritual, não existe acidente. Essa explicação absurda do acidente genético, que na verdade não explica nada, é uma explicação que os nossos cientistas e nosso geneticistas dão para algo que eles desconhecem. Se não sabem a resposta,
A resposta é acidente genético. Não existe acidente genético na genética espiritual. Tudo é absolutamente perfeito e os genes de cada um de nós são perfeitos para cada um de nós. Mesmo os genes responsáveis por doenças graves, por deficiências físicas, deficiências mentais, pelas síndromes, por patologias as mais diversas. Mesmo esses são perfeitos para as necessidades de cada um de nós. Bem, uma vez sabido disso, sabendo-se que somos herdeiros primeiramente de nós mesmos, para depois herdarmos os genes necessários dos nossos pais, sabendo-se disso, até pouco tempo, a genética, inclusive a nossa genética terrena, dizia que, tendo-se uma vez herdado esses genes, não havia mais nada que se pudesse fazer para mudar a atuação desses genes. Tínhamos que nos conformar e aceitar o que cada gene trazia. Mais recentemente, um ramo da genética chamado epigenética começou a provar que isso não é verdade. Começou a provar que vários fatores, inclusive fatores externos, podem alterar a ação dos genes e também os nossos pensamentos e sentimentos interferem constantemente na ação dos genes. Essa é uma descoberta que a genética espiritual já nos trazia há um bom tempo, mas que agora está sendo reconhecida e aceita pela genética terrena. O jeito de ser, a conduta de cada pessoa pode interferir na ação dos seus genes. Como? Como essa interferência pode ocorrer? Nós podemos, através do jeito saudável ou não saudável de pensar, de sentir, nós podemos adiantar ou postergar o surgimento de doenças genéticas. Podemos amenizar ou agravar a manifestação dessas doenças genéticas. Podemos, inclusive, fazer com que doenças genéticas que estavam programadas, havia uma programação reencarnatória para que elas se manifestassem lá numa certa idade, a partir de uma certa idade, podemos inclusive fazer com que elas não venham a se manifestar fisicamente. Podemos postergá-las indefinidamente. Podemos vir a desencarnar de uma outra causa, sem que aquela doença que estava programada geneticamente, e antes disso espiritualmente, que ela venha a se desenvolver, venha a se manifestar. Por quê? Porque quando temos uma atenção, um zelo, um esforço, no sentido de manter uma certa qualidade, claro que não conseguimos fazer isso o tempo todo, obviamente, né? Mas já existe por nossa parte um esforço de manter um certo nível vibratório, um certo nível de bons pensamentos, de bons sentimentos, quando já existe esse policiamento interno, esse esforço no autoaprimoramento, essa energia positiva que é produzida pelos bons pensamentos e bons sentimentos, lembrando que pensamento e sentimento é energia, ela age, essa energia positiva age lá nos nossos genes e interfere na manifestação deles, na manifestação física, somática. Então, a partir desse jeito legal de ser, eu posso fazer, por exemplo, com que uma doença que estava programada para se desenvolver lá nos meus 40 anos, vamos pegar uma doença qualquer, por exemplo, um câncer. Havia uma programação reencarnatória, espiritual, para que eu viesse a desenvolver câncer de ovário lá por volta dos meus 40 anos. Mas eu sempre tive um grande esforço no sentido de ser uma pessoa do bem e de minimizar as minhas mazelas, né? E essa energia positiva que eu sempre me esforcei para criar, agiu sobre os meus genes. E os meus 40 anos passaram e o câncer não se manifestou. Chegaram os meus 50 anos e nada. Aí ele veio se manifestar lá nos meus 60 anos. Tá, tudo bem, ele ainda se manifestou, mas eu ganhei 20 anos de saúde. E eu posso fazer também com que, ao se manifestar,
ele se manifesta de uma forma bem mais branda, bem mais suave do que estava programada, fazendo com que eu venha sofrer muito menos e facilitando o processo de cura, aumentando as chances de cura. Eu posso fazer ainda com que ele nem venha se manifestar, com que ele fique lá guardadinho, dormindo e não se manifeste, porque ele está sendo abastecido por energia salutar, energia de saúde, energia de cura. E aí eu venho a desencarnar lá com 90 anos, né, por consequência de alguma outra coisa, e o meu gene do câncer de ovário ficou lá guardadinho. Infelizmente, se isso acontece no sentido positivo, também acontece no sentido negativo. E com grande frequência, infelizmente, é o que a gente faz. Assim como esse processo pode ser postergado, também pode ser adiantado a partir da energia tóxica, destrutiva, desequilibrada, patológica, com a qual os meus genes são abastecidos. Então, aquele câncer de ovário que estava programado para se manifestar só aos 40 anos, pode adiantar-se, pode aparecer aos 25, aos 30, ou se ele estava programado para ser um processo patológico brando, mais suave, ele pode vir com força total, pode vir para arrombar. Então, assim como agimos nos nossos genes de forma positiva, da mesma forma agimos de forma negativa. Então, essa é uma das formas através das quais as nossas energias, geradas pelos nossos pensamentos e sentimentos, geradas pelo nosso mundo interno, agem sobre o nosso corpo. Lembrando que todo esse processo atinge os outros corpos, né? Atinge o perispírito, que é o corpo do espírito, atinge o corpo mental, atinge o corpo vital, o duplo etérico, onde flui a energia vital, para finalmente, no último estágio, atingir o corpo físico. Esse é o processo que ocorre sempre. E uma outra forma, então, de influência das nossas energias, do nosso jeito de ser sobre a nossa saúde, é justamente o fato de que o nosso duplo etérico, também chamado corpo vital, possui centros de força, possui chakras, que também possuem os seus correspondentes no perispírito, e esses centros de força, esses chakras, através dos meridianos, também chamados nadis, distribuem essa energia gerada pelo nosso jeito de ser para todo o corpo vital, para o perispírito, também flui o perispírito, e essa energia vital, então, que devia ser uma energia vital de qualidade, uma energia vital saudável, intoxicada pelas nossas emoções negativas, acaba por atuar sobre o corpo físico, mais uma vez provocando doença. Então, essa distribuição de energia, saudável ou não, ocorre o tempo todo. Agora mesmo, enquanto vocês estão aqui quietinhos, olhando para mim e me ouvindo, esse processo está ocorrendo. Porque vocês estão pensando, vocês estão sentindo, e esse processo ocorre incessantemente. De forma positiva ou não, vocês estão atuando sobre a saúde de vocês. Se amanhã aparecer uma dor de ouvido, uma dor de garganta, pergunte-se o que vocês fizeram ontem. O que eu fiz ontem? Não só o hábito físico, o hábito externo. Peguei frio, peguei chuva, andei no chão gelado. Não. O que eu pensei ontem? O que eu senti ontem? Quais foram as emoções com as quais eu me abasteci ontem? Porque o que está acontecendo comigo hoje é reflexo de algo que eu fiz ontem. Esse ontem pode ser o ontem mesmo, recente, e pode ser o ontem lá de trás, de existências passadas. Mas há muitas doenças que não estavam programadas. Doenças com as quais nós não precisávamos estar sofrendo. Aquilo não tinha que acontecer conosco. E acontece por conta do nosso desmando mental, nosso desmando emocional, por conta do nosso jeito ainda tão pobre de ser. E por fim, uma outra forma de atuação das nossas energias, dos nossos pensamentos e sentimentos sobre a nossa saúde, é o fato de que tudo que nós pensamos
é emitido. Essa energia, que é o pensamento, é emitida, vaga pelo ambiente, e no ambiente aglutina-se a energias similares, energias que tenham similaridade de frequência vibratória. Unem-se a essas energias similares que foram encontrando pelo ambiente, potencializam-se, e aí o que acontece? Essa energia depois volta para nós. Marlene Nobre, que é a atual presidente da Associação Médica Espírita do Brasil, no seu livro A Alma da Matéria, ela explica que todo pensamento retorna para a sua fonte. Essa energia que é o pensamento, e aprendamos a pensar em pensamento como energia, essa energia parte de nós, aglutina-se com as energias afins, potencializa-se, seja positiva ou não, e aí retorna para nós. Então vamos ver o que acontece na prática. Na prática, quando eu me disponho a ser esse agente de cura para o outro, quando eu me disponho a lhe doar carinho, atenção, paciência, amor, isso é autêntico, isso é sincero, isso parte do fundo da minha alma, esses sentimentos, essas energias vão até o outro. Lá no ambiente elas encontram energias afins, potencializam-se e voltam para mim. Elas voltam para mim potencializadas. E se aquela era uma energia de cura, se aquilo era amor que eu estava doando, o que vai acontecer comigo, sem que eu perceba, porque a minha intenção não era essa, vai acontecer que ajudando o outro, doando ao outro o que há de melhor em mim, eu estou ajudando a mim mesmo. Porque aquela energia do amor voltou para mim mais forte, voltou feito um Hulk, voltou potencializada, porque uniu-se por afinidade de frequência a outras energias de amor que estavam no ambiente, que voltou para mim potencializada. E o que vai fazer em mim? Cura, vai me curar, porque o amor cura, o amor constrói, o amor edifica. Então, cuidando do outro, com sinceridade de sentimentos, é claro, eu estou cuidando de mim mesmo. Curando o outro, estou curando a mim mesma. E o inverso, infelizmente, também ocorre naquelas horas de raiva, né, de ódio, de impaciência, quando eu emito para o ambiente essa energia desequilibrada, tóxica, e ela igualmente se une a outras energias de ódio, de raiva, de impaciência que ela encontrou no ambiente, e ela encontra com grande facilidade, porque é o que infelizmente predomina ainda aqui, né? E depois do potencializada, ela volta para mim. E volta para mim fazendo o quê? Produzindo doença, é claro. Se é uma energia toda tóxica, saúde é que não vai provocar. E acaba piorando em mim estados patológicos que já estavam se desenvolvendo, ou até criando novos processos patológicos. Então, tem fundamento aquela afirmação que a gente ouve com alguma frequência, de que todo bem que nós fazemos ao outro, volta para nós em dobro. E todo mal que nós fazemos ao outro, também volta para nós em dobro. Tem fundamento físico, porque realmente essa energia volta para nós potencializada, aumentada, em dobro, em triplo, em quádruplo, dependendo de quantas energias afins ela encontrou pelo ambiente antes de voltar para nós. Então, essas são, de forma sucinta, 3 formas através das quais a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa cura é afetada de forma positiva ou negativa pelas nossas emoções, pelo nosso jeito de ser. Lembrando que nós podemos enganar a todas as pessoas que nos cercam, fazendo-nos passar por criaturas melhores do que realmente somos. Mas a nossa energia, a energia não pode ser enganada. A ela não há como enganar. Ela é sempre o reflexo do que nós realmente somos.
É que tem um carro que está atrapalhando ali, eu não sei qual é o carro. Qual é o carro que está no terreno? Que eles não querem que coloque o carro no terreno mais. Então, se alguém tem um carro naquele terreno, por favor, vamos fazer uma prece para que todo mundo siga bem e seja melhor. Vamos mandar energia positiva. Então, encerrando, o que é a saúde? A saúde, de acordo com o espírito Joseph Gleiber, do livro O Homem Sadio. Saúde é a real conexão criatura-criador. E a doença é o contrário momentâneo deste fato. Saúde é a real conexão criatura-criador. A real conexão do homem com o seu Criador, com um Deus. E a doença é o contrário momentâneo deste fato. E se Deus é amor, e nós sabemos que Ele é amor, e a única verdadeira forma de nos conectarmos a Ele, então, é aprendendo a amar. Para que possamos, dessa forma, conquistarmos a verdadeira saúde. Não existe verdadeira saúde sem que tenhamos aprendido a arte de amar. Obrigada pela atenção. Boa tarde.